E aí, pessoal, voltando aqui com atualizações sobre a residência. Hoje o vídeo vai ser sobre qual residência eu vou fazer e por que eu vou fazer elas. Primeiro eu queria mostrar o processo de como foi escolher a residência que eu quero fazer e explicar algumas outras coisas, né? Vamos lá, começando pelas residências que eu separei, que eu pretendo prestar. No caso é a da USP, a da UENF, o FRRJ, o FMG, tem também a de Santa Maria, a de Patos e a UEL, que é a de Londrina. A de Patos é a UFCG. Eu vou explicar cada uma delas da minha escolha, tá? Lembrando que eu sou um estudante de veterinária, estou no 6º semestre e faço a minha faculdade na UES, a estadual do Ceará, do estado do Ceará, aqui em Fortaleza, certo? Começando pela USP. A USP é a universidade que eu sempre quis, né? Sempre tive vontade de fazer residência lá, pelo nome da universidade. Porém, depois de algumas coisas assim, meio que me quebrou assim um pouco. Mas eu ainda tá com minha primeira opção, né? Caso, digamos assim, eu faço todas e passo em todas. A USP ainda tá na minha primeira opção. Por quê? Porque lá é uma faculdade de prestígio, a residência lá é boa, sem falar que você tem um mês de estágio fora, tipo, da sua escolha, segundo a VetBrain, né, do canal VetBrain. Ela fez um estágio dela nos Estados Unidos e foi ela que escolheu fazer lá. Então eu pretendo, se eu passar, fazer o meu estágio na França. Enfim, é uma universidade muito boa, a residência lá é boa, os professores são bons. Então é a melhor que tem. Depois sobre a UENF, né? A UENF é a do Norte Fluminense, que ela fica no estado do Rio de Janeiro, tá? E ela é uma universidade que eu escolhi porque tem uma cirurgiã chamada Tainara, doutora Tainara. Ela deu uma palestra para o meu grupo de estudo, que é o grupo de estudo de cirurgia e anestesiologia veterinária, agora no final do ano, tipo 23 de dezembro de 2025. E ela falou lá sobre o estágio, residente. Ela é uma das preceptoras da residência e ela é uma pessoa assim, incrível. A estrutura do hospital da UENF é muito boa. Ela diz que é os residentes que tocam a rotina do hospital. Então isso me deixou bem animado. E também tem o doutor André Lacerda, aí, que é, para quem não conhece, é um dos maiores, se não o maior cirurgião do Brasil. O cara é um monstro, sim, faz de tudo, é um crânio. Então eu queria fazer lá também. E tá me balançando muito entre o ENF e USP. A segunda, que também a terceira universidade, que também é no Rio de Janeiro, que é a UFRRJ, é uma universidade muito boa, tem cirurgiões muito bons também. Enfim, não vou comentar muito sobre, porque é basicamente a mesma coisa da UENF, tá? Tirando o fato do André Lacerda e da doutora Tainara, são universidades muito boas. Inclusive tem um veterinário, né, bem famoso aqui no YouTube, que fez, não sei se ele terminou já a residência ou se ele ainda está fazendo, lá na UFRRJ, e ele disse que é muito bom lá a experiência e tal. E a residência é em cirurgia. A próxima universidade é a Universidade de Santa Maria, Universidade Federal de Santa Maria. Eu queria fazer lá porque lá é a área assim, é neurologia, que é a área que eu quero, neurocirurgia, né, no caso, é a área que eu quero, e lá ela segue muito bem por esse ramo. É uma universidade que está um pouco mais longe no mapa, né, das outras. Aqui eu até coloquei o mapa do Brasil para vocês verem, ó. A USP fica aqui em São Paulo e as do Rio de Janeiro ficam aqui, né, um pouco mais para baixo. Então o deslocamento delas é bem mais simples, enquanto a de Santa Maria fica aqui mais para baixo, no Paraná, então um pouco mais longe. E enfim, eu vou continuar aqui falando, mas é mais por essa questão de deslocamento, mas também é uma universidade muito boa.
tá? Com profissionais muito bons também. E é na área que eu quero. Só que ela tem um contra, né? É a localização dela junto com as outras que eu gostaria de fazer. Tem a UFCG também, que é em Patos, tá? Ela é mais focado, a rotina dela é mais focado para a área de ortopedia, que é a outra área que eu também tenho muito interesse, é ortopedia e neuro. Só que a inscrição é meio cara, é meio longe das que eu já queria fazer também, então meio que eu cortei. E a de Londrina tem a professora, que a conta dela no Instagram é Barbitúricos, que ela é neuro também, cara, ela é incrível, muito boa. Eu tô um pouco balançado de tentar fazer lá, mas eu acho que vou ficar nesse eixo mais São Paulo, Rio de Janeiro mesmo, porque é mais perto, as provas são assim, dá para encaixar uma coisa na outra, tem profissionais muito bons, entendeu? Então não dá para fazer tudo, né? Infelizmente tem umas muito boas, mas não dá para fazer tudo. Em relação agora, e eu também tinha pesquisado a UFMG, só que a UFMG não tem, pelo que eu vi, não tem residência em cirurgia, é uma pena, um hospital incrível. Eu conheço gente que já fez estágio lá e disse que é muito bom, tá? Mas infelizmente aí não vai ficar nessa opção. E era uma opção boa, porque Minas Gerais fica ali do ladinho de São Paulo, coladinho com o Rio de Janeiro também. Era bom pra questão de transporte, né? Ali tudo bem pertinho uma coisa da outra, mas tudo bem, sem problemas. Então, no caso, eu vou focar minhas energias para fazer a residência da USP, da UENF e da UFR-RJ, ok? Eu dei uma pesquisada em passagens, isso é uma coisa importante que você tem que fazer, principalmente se vocês forem fazer residência longe ou fora do estado onde vocês moram, né? Que é como é que vocês vão para lá. Eu não recomendo ir de algum transporte que vocês vão passar muito tempo. Por exemplo, seria mais barato eu ir de ônibus. Só que de ônibus do Ceará para São Paulo é quase uma semana de ônibus. Então é inviável, cara. Eu vou estudar o ano todo, mais de um ano, né? Eu tô no sexto semestre, vou estudar 2 anos inteiros, cara. Vou dar a minha vida por isso, por essa prova, para chegar lá cansado, passar uma semana dentro do ônibus, cara, cansado, não vou render o tanto que eu deveria. Então é bom sempre você se planejar com uma antecedência, juntar dinheiro, tentar alguma bolsa, juntar dinheiro de algum bico que você faz, sei lá, vendendo doce, alguma coisa assim. Mas se planeja e, né, não vá fazer a prova cansado. Agora sobre a passagem, eu dei uma pesquisada assim bem rápida, tá? Eu sei que eu acho que eu consigo encontrar preços melhores do que esses, mas de voo, tá? Isso é passagens de avião. De Fortaleza para São Paulo, entre 600 e 800 reais. De São Paulo para o Rio de Janeiro, 250 a 300. Do Rio de Janeiro para Fortaleza, de 900 a 1.100 reais. Só que eu pensei melhor e eu acho que essas passagens de São Paulo para o Rio de Janeiro eu consigo ir de ônibus, porque é bem pertinho ali e tal, né? Colar de um com o outro. Acho até que dá para baixar um pouco isso aqui. O total de tudo fica entre 1.750 a 2.200 reais só de passagem. O valor da prova, para fazer a prova você tem que pagar, né, para fazer. E os valores delas são, no momento que eu estou gravando esse vídeo, no último edital que saiu, da USP custa 330, da UFR-RJ 100 reais, da UENF 50, totalizando 480 reais. A título de curiosidade, né, a da UEL custa 323, a de Santa Maria 160, a da UFCG 200 e só. Só que tem uma coisa boa que não sei se vocês sabem, né? Provavelmente sim, tomara que vocês tenham lido o edital, mas se eu não me engano, em todas essas provas, se não todas, a maioria das provas, você tem a isenção de 100% se você for doador de sangue ou de medula óssea, tá? Então, eu li um edital só que falava sobre isenção, a parte de isenção do edital. E o que eu li, bastava você doar 2 vezes no ano que você vai prestar a prova para ser considerado doador. Claro que é importante que sempre que você possa, né, doe sangue, ajude as pessoas,
Mas caso você não faça isso, porque, sei lá, é um sacrifício muito grande para você, pense pelo menos nessa parte, né, que se você doar sangue 2 vezes no ano, que você vai fazer a prova, você consegue a isenção completa. Então esses R$ 480 aqui, eles podem virar R$0. Eu posso fazer as 3 provas de graça e pagar só a passagem e a hospedagem lá. Em relação às datas, para quem vai fazer mais de uma prova de residência, ou melhor dizendo, para quem não vai colocar todos os ovos no mesmo cesto, né, é interessante que você leia as datas assim, mais ou menos quando é que elas caem, porque dependendo dessas datas, isso pode influenciar completamente nas suas escolhas. No caso aqui, eu olhei todos os editais de todas essas universidades e, por incrível que pareça, nenhuma caiu no mesmo dia, né? Tem algumas aqui que caíram perto, mas que dava para fazer. Só que comparando as datas da USP, o FRRJ e o ENF, ficou assim. A data de inscrição eu vou pular, é meio irrelevante porque todas as inscrições são online, então não precisa ir até o local. Já a data da primeira prova da USP é dia 5/10, a da UFRRJ é dia 18/10 e da UENF é dia 2/12. Então elas não batem e dá para fazer as 3. A segunda prova, que no caso da USP é a avaliação de currículo, é online e é do dia 5 ao dia 14/11. A da UFRRJ, que é uma prova prática, é do dia 20, né, pode cair entre o dia 24 e 28/11, que é ok também, nesse caso é presencial. E a da UENF, a segunda prova, né, a segunda fase é uma entrevista, que pode ser entre o dia 9 e o dia 10 de dezembro. Então tá bem espaçado aí e é show de bola. Não dá para fazer as 3 também. Já a data da aprovação, né, o resultado final, a da USP é dia 11/12, a da UFRRJ é dia 9/12 e da UENF é dia 17/12, todas antes de janeiro. Isso é importante por quê? Porque normalmente é em janeiro que você vai fazer a sua matrícula presencialmente no local. Então, por exemplo, digamos que eu queira a da UENF, que é dia 17/12, e eu sei que eu já passei na USP. Dá tempo de esperar o resultado da UENF antes de eu me inscrever na USP, certo? Então é bom vocês ficarem ligados nisso. Essa é mais uma atualização sobre a minha jornada da residência, da escolha da residência. Então, só para sintetizar o vídeo, vai ser USP, o FRRJ e o ENF. Eu vou gastar principalmente com passagem, com hospedagem e com alimentação no local. Esses vão ser os 3 gastos principais. Só que isso para fazer as provas, né? Porque a residência tem bolsa e tudo mais. Em média eu vou ter que ter aí mais ou menos de 4 a 5 mil reais para poder fazer isso dar certo, tá? E é isso. Como é que eu vou juntar esse dinheiro eu posso explicar no próximo vídeo. E se vocês tiverem qualquer dúvida, né, sobre residência, sobre as minhas escolhas, se vocês tiverem dicas aí para me darem, deixem nos comentários, curtam o vídeo. Quem tiver nessa jornada também comigo, comentem embaixo para eu saber. E é isso, pessoal. Até a próxima atualização.